vamos dar continuidade aos estudos de 1 Coríntios, uma carta muito difícil que Paulo escreveu para aquela igreja. E hoje nossa responsabilidade são os capítulos de 5 até o capítulo 9. Como você já leu, tenho certeza que você já leu, eu vou só dar uma pincelada geral. O assunto desses capítulos é principalmente uma exortação de Paulo a algumas coisas que têm acontecido no meio daquele povo, né? Vocês vão ver que, no geral, ele está falando sobre imoralidade sexual, ou, de uma forma geral, os pecados sexuais, né? Então, tudo aquilo que fugia, todo aquele tipo de relação sexual que fugia do casamento monogâmico, era considerado um pecado sexual. É considerado, conforme a Bíblia. Ele começa fazendo uma exortação a um caso de incesto que teve na família, e que a igreja aparentemente fechava os olhos para essas coisas, ou então via e mantinha o silêncio, né? Então Paulo estava fazendo uma exortação a que, a partir do momento que a gente aceita o Evangelho de Cristo, tem que haver uma mudança na nossa vida, né? E a gente também tem que ajudar os outros a mudarem a vida deles. Aparentemente isso não estava acontecendo naquela igreja, e a partir do momento que as pessoas fecham os olhos para determinados pecados, qualquer que seja, eles começam a entrar no meio da comunidade cristã e aquilo começa a se disseminar, as pessoas começam a fazer vista grossa com isso, o que vai prejudicando a vida espiritual delas com Deus. Devido ao povo de Corinto, os gentios estarem no meio de outra cultura, né, antes deles virarem cristãos, uma cultura que tem certos rituais e outras permissividades no ramo sexual, as pessoas, quando se convertiam, elas tinham às vezes uma certa aversão, né, a qualquer tipo de relação. E isso estava afetando os casamentos, as famílias de uma forma geral. E Paulo dá algumas instruções para eles, né? A primeira delas é que, sobre a separação, de acordo com a Bíblia, a separação só se dá mediante o adultério ou a morte de um dos cônjuges. Mas o pessoal estava começando a estender isso para o caso de ter um cônjuge cristão e outro não, né? Estavam querendo separar. Mas, na verdade, Paulo diz que não. Casamento, né, é para você honrar o casamento, mesmo você tendo convertido e o outro não, seu papel é abençoar a sua família. Outra coisa, eram pessoas que às vezes não queriam se casar para poder se dedicar a uma vida celibatária diante de Deus. Aí Paulo vai exortar, isso aí não é um mandamento. Óbvio que se você é solteiro e tem realmente o dom do celibato, você vai se dedicar de forma mais integral ao Senhor. A partir do momento que você se casa, case-se, cuide da sua família e das coisas do Senhor, né? Primeiro das coisas do Senhor, depois da família. Por que ele está falando isso? Uma pessoa que casa, ela não pode se dedicar tão integralmente ao serviço de Deus como uma pessoa solteira, né? Tem toda a questão de deixar a família em casa, de prover a casa, né? Não que isso seja impossível, eu conheço muitos missionários que têm uma vida assim, né? Mas Paulo está dando ali os conselhos de acordo com o que ele via naquele contexto e que ele achava adequado. E uma coisa interessante também que ele fala no meio desses capítulos é que a gente não tem como sair do mundo, não tem como a gente se afastar de qualquer tipo de pecado, eles vão estar no nosso dia a dia. O que acontece é a igreja não achar isso natural e ter realmente a postura firme diante de um pecado cometido, não diante da pessoa, diante do pecado que ela cometeu e conseguir exortá-la a respeito daquilo. Beleza? E aí, já leu a Bíblia hoje?